Pronto, então vamos lá. O TAB é uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia e depressão, além de fases de normalidade intercaladas, tá? Então, nós vamos ver dentro dos tipos do TAB, onde nós temos esses períodos de depressão, mania, e pode ter estabilidade. Nós já iremos ter outros com depressão, mania, hipomania, mania, hipomania e estabilidade. Certo? Não nessa sequência, mas eu estou só citando exemplos que não é sempre que o paciente só oscila entre depressão e mania. Tá? Porque quando a gente escuta falar em bipolaridade, a gente acha que o paciente sempre vai estar nessa oscilação. Depressão, mania, depressão, mania. E, na realidade, entre essas fases, nós podemos ter o estado de manutenção ou estabilidade e podemos ter um estado de hipomania, que a gente vai ver mais na frente, que seria a mania menos intensa. Os sintomas da mania menos intensos, certo? Também conhecido como mania e depressão, é uma desordem do cérebro que causa mudanças não previstas no estado mental da pessoa, no humor, na energia e na habilidade de funcionar corretamente. Aqui, pessoal, entra, mais na frente nós vamos ver as causas, então entra a questão dos determinantes, aquele que nós falamos, né? Físicos ou biológicos, ambientais e psicológicos, e entra também a questão dos neurotransmissores, tá? Principalmente aí a serotonina e a noradrenalina, que irão estar sendo pouco produzidos, e daí vem a questão das alterações do humor e do comportamento. Essa questão da perda de energia, ela está presente no paciente com bipolaridade na fase de depressão. E como a gente já viu na fase depressiva, o paciente ele vai apresentar baixa energia e pouco prazer nas coisas que antes ele tinha prazer, que antes ele fazia. Tá? É sério, pode destruir relacionamentos, torna a performance ruim no trabalho e escola e até mesmo leva ao suicídio. Essa questão dos relacionamentos, né, que eu até já citei a questão aqui de Cássia Kiss, que quando ela estava oscilando muito, ela batia nos filhos sem necessidade, tá? Então, isso é a resposta com relação a esses relacionamentos conflituosos que muitas vezes o paciente com bipolaridade vai apresentar. Isso ele pode apresentar nas duas fases. Por exemplo, na fase de depressão, ele está com isolamento, tá? Ele não quer conversar, ele muitas vezes não frequenta mais o ambiente de trabalho devido à tristeza patológica que ele apresenta lá na depressão. Na fase de mania, ele vai apresentar um comportamento bizarro, né? Um comportamento que não é apropriado para o local de trabalho, para a questão das convivências, então ele está lá numa alegria exacerbada. E daí isso também traz problemas de relacionamento. Tá? Se desenvolve no final da adolescência ou início da idade adulta. Essa questão aí, pessoal, às vezes a bipolaridade ele pode estar presente na pessoa desde criança. Só que, como a gente trabalha com hipótese diagnóstica, e às vezes a fase de depressão ou a fase de mania, ela pode perdurar muito tempo, então muitas vezes ocorre um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica de depressão ou uma hipótese diagnóstica de hiperatividade. Isso quando criança, tá? Porque ou a criança está com humor deprimido,
está triste, está chorosa. Então, é o que a gente chama dos diagnósticos diferenciais. Tá? Então, vamos trabalhar essa criança com hipótese diagnóstica de depressão, porque ela está com comportamento entristecido. Certo? E daí, trabalha se a criança tem uma melhora, apresenta manutenção e estabilidade, e lá pelo final da adolescência, início da vida adulta ou vida adulta, ela desenvolve sintomas novamente. Ela apresenta sintomas novamente, daí a bipolaridade ser diagnosticada. Tá? A mesma coisa, ela é uma criança na fase de mania, só que ela é hiperativa. Ela mexe com um colega e outro, ela é super alegre, ela é dinâmica demais, tá? E daí vamos diagnosticar com TDAH ou hiperatividade. E quando essa criança cresce, né, está lá na vida adulta, vem esses sintomas e descobre-se a questão da bipolaridade, certo? Então, nós temos muito o diagnóstico diferencial na bipolaridade, é por isso que fala-se a questão da subnotificação, que já pode apresentar desde criança, início da adolescência, só que procura-se outros diagnósticos para se fechar realmente a bipolaridade, tá? Então, daí a questão da subnotificação. Com relação aos tipos, nós temos o distúrbio bipolar tipo 1, tá? Nós temos o bipolar tipo 2, nós temos o misto e nós temos o ciclotímico. Tá? No bipolar tipo 1, pessoal, é o clássico, certo? Onde aqui o paciente ele oscila da fase de mania e a fase de depressão. Só que muitas literaturas, principalmente Del Galarrondo, ele trabalha na questão de que a fase depressiva ela perdura por mais tempo do que a fase de mania. É por isso que muitas vezes, quando o paciente ele chega no serviço, ele chega na fase de depressão. E daí vamos trabalhar a hipótese diagnóstica de depressão. Tá? Para a família, o paciente é depressivo. Eles não trabalham com hipótese, eles já diagnosticam o paciente depressivo, porque lá o psiquiatra disse que é depressão. Daí, hoje, o paciente acordou estranho. Acordou falando demais, tá? Querendo andar, se vestiu muito bem, tá? Muitas vezes até de forma bizarra, colorido, com roupas estranhas, mas para a família ele melhorou, porque ele saiu da depressão. Só que ele não saiu da depressão apenas, ele mudou a fase e daí ele vai ser diagnosticado com bipolaridade. Certo? A literatura ela fala em semanas aqui, mas muitas vezes o paciente ele pode durar mais de 6 meses ou até 6 meses com uma fase. E daí ele passar depois para outra fase. Ok? Nós temos o bipolar tipo 2, tá? Onde há uma alternância da depressão e os estados de hipomania. Tá? Como a gente já falou, a hipomania são os sintomas da mania, só que menos intensos. Então, como na fase de mania ele fala muito, ele é verborreico, na fase de hipomania ele pode falar bem menos. Mas ele fala mais do que na depressão. Ele fala mais do que nós normais. Tá? Ele pode ter um controle com relação ao convívio social e ele também pode ter um controle com as suas vestimentas. Tá? Paciente com bipolaridade, ele apresenta muito delírios de grandeza. Então, a maioria deles são pessoas ricas demais, poderosas demais, conhecidas demais, tá? Não sei se vocês lembram até aqui, é o que eu citei, que tinha uma paciente com bipolaridade e ela sempre era atriz da Globo. E as pessoas que iam lá, todas eram atrizes da Globo. Tá? Então, são pessoas que se destacam demais, certo? E eles sempre trazem isso para eles serem muito grandes, sempre em destaque.
Isso, logicamente, na fase de mania. Tá? Entre 2, né? Não, a grandeza é presente na fase de mania, certo? Na hipomania, ele também pode estar presente, só que menos intenso. Tá? Então, aqui, a diferença básica do tipo 1 para o tipo 2 é que no tipo 1 o paciente apresenta fase de depressão e fase de mania. No bipolar 2, ele apresenta fase de depressão e fase de hipomania. Tá? No misto, seria quando o paciente ele confunde o psiquiatra com relação a eu tenho mais períodos de depressão, eu tenho mais períodos de mania, eu tenho mais períodos de hipomania. Então, muitas vezes, os sintomas que o paciente apresenta não deixa claro para o psiquiatra se ele é bipolar 1 ou bipolar 2. Porque as fases de mania e hipomania, muitas vezes elas ainda estão confusas. E daí o psiquiatra, ele diagnostica o paciente na fase mista, até que ele continue com as consultas com o paciente e mais na frente ele feche sua conclusão de que ele é bipolar 1 ou bipolar 2. Por isso vocês podem encontrar, né, que quem trabalhar na saúde mental é muito a questão da bipolaridade mista, certo? Porque na realidade o psiquiatra ainda não conseguiu fechar o diagnóstico em bipolar 1 e bipolar 2. E daí nós temos o transtorno ciclotímico, né? Que é outro tipo aí de bipolaridade. E aqui, pessoal, é o tipo mais leve que nós temos, onde o paciente, na realidade, ele não apresenta fases. Ele oscila o humor, tá? É o que a gente chama de labilidade emocional. Tá? Aqui, na ciclotímica, muitas vezes o paciente ele pode mudar o seu humor durante o dia. Tá? Hoje de manhã ele chegou super alegre. Hoje à tarde ele está super triste. Certo? Então, as fases... na realidade, o humor desse paciente, ele muda, ele oscila muitas vezes durante o dia. Ele não passa uma fase, ele não passa um período com o mesmo humor, com os mesmos sintomas. E daí entra aí o transtorno ciclotímico. Nesse tipo aí do ciclotímico, pessoal, é onde muitas vezes o paciente ele consegue controlar a doença, tá? E daí ele pode passar muito tempo em estado de manutenção e estabilidade, ok? Porque com a terapia e o uso das medicações, ele vai conseguir ter um controle com relação ao seu humor, certo? Vai ajudá-lo a ter um controle com relação ao seu humor. E como ele altera muitas vezes durante o dia, o paciente ele vai aprender a controlar essas alterações. Com relação aos fatores predisponentes e precipitantes, nós temos, né, a questão dos fatores de influência, que nós já falamos. Então, nós temos a questão físico-biológica, né? Estudos que foram feitos aí com gêmeos e estudos que foram feitos com pais que têm o diagnóstico de bipolaridade. Então, é aquela questão, os filhos, né, mesmo geneticamente não sendo comprovado ainda 100%, mas nós temos aí uma predisposição maior dessas pessoas que têm pais com bipolaridade virem a desenvolver durante alguma fase da vida. A questão aí dos gêmeos, né, que é um estudo que foi feito, comprova que se um dos gêmeos apresenta sintomas da bipolaridade, o outro tem maior probabilidade de apresentar. Além dessa questão genética, né, nós temos a questão aí ambiental, onde a gente sabe que o ambiente ele vai influenciar,
né? E por serem gêmeos, estarem a maioria do tempo juntos, então o ambiente ele vai influenciar bem mais. As influências bioquímicas, nós temos a questão dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, eles vão trabalhar aí na questão do rebaixamento do humor. A dopamina, ela vai estar presente, né, com relação à diminuição do seu fluxo. Então, juntamente com a serotonina e noradrenalina, a dopamina também vai ter uma produção bem baixa, o que ajuda na questão da alternância do humor, na questão da labilidade emocional, que é tão presente lá no paciente com bipolaridade. E nós temos as teorias psicossociais, que é a questão do nosso psicológico, né, das nossas relações. Então, nós estamos preparados na questão psicológica para lutarmos contra essa predisposição que muitas vezes as pessoas que têm pais com bipolaridade apresentam, tá? É aquela formação da psique. É a questão aí do id, do ego e do superego. Ok? Com relação às fases, temos aí a fase de mania, né? Como é o quadro de uma pessoa com mania. Os sintomas de alergia, eles são multiplicados. Então, pessoal, pensem em uma criança hiperativa. A pessoa com a fase de mania, ela tem 4 vezes mais energia do que uma criança hiperativa. Tá? Então, pense Mariane, 5 vezes Mariane. Ninguém vai aguentar, né? Ninguém já aguentou. Vê se aguentar a Mariana 5 vezes. Não há questão. Ô, Mariana. Tá, pessoal? Então, a energia ela está multiplicada, a criatividade e a euforia. Tá? Eles são sempre presentes aí na pessoa com a fase de mania. As pessoas que experimentam um episódio maníaco, eles falam a 1000 por hora. Então, eles são o quê? Verborreiros. Eles apresentam o pensamento acelerado. Então, se eu penso rápido demais, eu vou falar rápido demais. Dormem muito pouco e são imperativos. Essa questão de dormir muito pouco é por quê? Porque eles querem aproveitar o máximo que eles podem, mais do que o máximo. Então, muitas vezes, eles nem dormem à noite, porque eles já têm que caminhar, ir para casa de alguém, sair de casa, tá? É aqui onde muitas vezes o paciente ele some 2, 3, 4 dias e a família não tem nem notícia porque eles estão aí nessa fase total energia. Elas também podem se sentir todas poderosas, invencíveis ou destinadas à grandeza, que é aquilo que nós falamos, delírios de grandeza. Então, eles são sempre mais. As pessoas na fase de mania se sentem bem no início, mas tendem a perder o controle. Essa questão do controle, pessoal, é que eles perdem realmente o bom senso que as pessoas têm, mesmo as pessoas com transtornos mentais, elas ainda têm algo de bom senso, tá? Mas o que eles perdem é aquilo que eu já falei para vocês, de que ele está rindo, dançando lá no velório do pai, tá? Então, eles não têm esse controle, esse autocontrole que o ego nos traz. Então, daí o desequilíbrio com relação a todo o psicológico. Elas muitas vezes se comportam de forma imprudente durante o episódio maníaco, desperdiçam as economias em jogos de azar, envolvem-se em atitudes sexuais inapropriadas. Elas também podem ficar com raiva, irritada e agressiva
E alguns podem apresentar delírios ou alucinações auditivas. Por isso, pessoal, que nós devemos orientar a família que esse paciente ele não melhorou. Agora que ele precisa de observação. Por quê? Porque ele vai, devido à energia demais, devido a muitas vezes eles se tornarem andarilhos, eles vão acabar cometendo ações, atos que não são considerados corretos, tá? Como essa questão aí da promiscuidade, como a questão de realmente eles, se eles trabalham, então eles gastam todo o seu dinheiro, tá? Eles começam a comprar sem fiado no comércio, entendeu? Então a família ela tem que ir junto, ela tem que observar, ela tem que estar sempre na companhia do paciente. A hipomania são os mesmos sintomas da mania, só que menos intensos, tá? Então, aqui, muitas vezes, o paciente ele consegue ter um controle, porque o ego aqui ainda funciona com relação a esse autocontrole. Para outros, pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de bom humor. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Então, veja que são os mesmos sintomas, só que menos intensos. Então, ele vai fazer muitas besteiras, só que um pouco menos do que na fase de mania. Ok? E a tristeza, nós temos aí, né, a fase depressiva, tá? Onde o paciente ele vai apresentar aquela sintomatologia que nós vimos lá na depressão, humor rebaixado, isolamento, mutismo, tristeza patológica, tá? A energia é rebaixada, o prazer que ele tinha em desenvolver determinadas tarefas, ele é diminuído, tá? Então, a questão do sono. O padrão continua incorreto, tanto na fase lá de mania quanto na fase depressiva, né? Lá ele dorme pouco e ele dorme muito. A questão da aparência, a questão da higiene estão prejudicadas. Os sintomas aí. Na fase de mania, ele vai apresentar distração fácil, redução da necessidade de sono, capacidade de discernimento diminuída, compulsão alimentar e uso excessivo de drogas hiperativas. Essas drogas hiperativas é para que eles fiquem cada vez mais acordados, mais espertos, com mais energia. Fala excessivamente, que é o que a gente chama aí de verborreicos, né? E essas falas são consequência do pensamento acelerado. E a fase de mania pode durar dias e até meses, assim como na fase de depressão. Tá? Na fase de depressão, desânimo diário ou tristeza, dificuldade em se concentrar e tomar decisões, fadiga, que é a falta de energia, sentir-se inútil, sem esperança ou culpado, perda de interesses pelas atividades e baixa estima. O tratamento, pessoal, nós temos que trabalhar a questão do tratamento com relação ao medicamentoso, tá? Muitas vezes o paciente está lá fazendo uso de antidepressivos porque ele está na fase depressiva. Ele passa para a fase de mania, ele vai continuar com os medicamentos antidepressivos e nós iremos incluir ali, aliás, o psiquiatra vai incluir aí a questão dos estabilizadores do humor para controlar essa fase de mania ou hipomania. Tá? O diagnóstico, ele é clínico, certo? Aqui, pessoal, vem a questão dos diagnósticos diferenciais, né? Como nós já falamos, a questão aqui na infância,
a hipótese diagnóstica, a questão, o paciente ele entrou no serviço, na fase de depressão, então ele vai ser diagnosticado só com depressão. Então, aqui, para fechar realmente o diagnóstico da bipolaridade, o paciente ele tem que apresentar as duas fases, mania e depressão. Tá? O tratamento nós temos aí o farmacológico, né, como a gente já falou, os estabilizadores do humor, os antidepressivos, os antipsicóticos, eles vão ser usados também quando o paciente apresenta alucinações, tá? E aqui pode ser usado também os anticonvulsivantes, caso o paciente, na fase de mania, apresente convulsões. Tá? Devido à vida desregrada, que muitos vão apresentar na fase de mania, isso pode apresentar aí no paciente. As intervenções psicológicas, principalmente aí o TCC, tá? Que é a terapia comportamental, mudança no estilo de vida, não fazer uso de drogas e hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse. Os estresses, façam terapia. A assistência de enfermagem, pessoal, inclui aqui, ó, nós identificarmos a fase do paciente, a fase de mania e a fase da depressão. Aqui nós temos que trabalhar a família, principalmente para que a família entenda que o paciente ele não melhorou porque saiu da fase de depressão. Na realidade, ele mudou a fase, ele vai apresentar sintomas diferentes. Tá? E a questão aqui de trabalhar com o paciente a política de redução de danos quando ele está lá na fase de mania, devido à questão da promiscuidade, a redução do sono e a alimentação. Ok, povo do celular? Eu tô na casa, viu? Ó. Não, tá bom. Não.